muito bem-vindos a mais um TIOSCast, o podcast oficial do portal Licitações Municipais. E hoje estamos aqui em São Paulo durante o 9º Congresso Brasileiro Elo Consultoria de Licitações e Contratos, edição especial Municípios. Aproveite, já siga lá no Instagram Elo Consultoria, siga lá no Instagram TIOSCast e fique por dentro desse universo das contratações públicas. E hoje eu recebo aqui mais uma vez um grande amigo, professor Leandro Matsumoto, ele que é coordenador científico desse grandioso evento. Uma honra, uma alegria recebê-lo mais uma vez aqui, meu amigo. Josi, para mim é um prazer voltar no teu podcast. Eu ia falar no programa, no teu podcast. Eu que sou entusiasta e acompanho também, assim como eu vejo nos seus posts, eu também fico seguindo a viagem na estrada, ouvindo lá seus conteúdos, que aliás, digo de passagem, de muita qualidade. E também fico muito feliz de poder ter ajudado a idealizar e fazer essa ponte, né, para esse podcast junto com ela ter dado certo. Era um projeto que a gente já tinha, e aí com toda certeza a qualidade que você tem no teu programa, a gente pode trazer tudo isso e pegar já os professores que aqui estão também, que tem muita gente boa aí nesses 2 dias de eventos. Maravilha, meu amigo. O professor Leandro vem rodando o Brasil com capacitações, com palestras, tem bastante experiência prática, tanto do lado público quanto do lado privado. E eu tenho percebido que a administração pública vem investindo bastante em capacitação, inclusive isso está na lei. Pelo menos 4 dispositivos trazem de forma expressa, artigo 7º, artigo 18, 169, 173, sobre o dever da alta administração em prover condições, em capacitar os servidores públicos. Mas eu vejo que não existe licitação apenas de um lado. É necessário que nós tenhamos o particular, o licitante, a empresa, fornecendo produtos, objetos, serviços de acordo com as necessidades da administração pública. Eu gostaria hoje de falar um pouquinho sobre esse outro lado da moeda, porque é uma via de mão dupla. O poder público precisa da empresa para instaurar uma licitação e a empresa precisa do poder público também para aumentar o seu faturamento e atender os objetos. Então vamos debater um pouquinho sobre essa temática. Queria saber qual que é a sua percepção sobre a participação do mercado. As empresas estão preparadas para a nova lei de licitações? Olha, Josi, eu costumo dizer que o mercado de licitações, de contratações públicas como um todo, na verdade, é como quem gosta de futebol ser um jogador completo. Você precisa chutar com as 2 pernas, né? Hoje eu vejo uma preocupação muito grande somente da administração pública, então como se alguém só chutasse com a perna direita e esquecesse da perna esquerda, né? Porque o poder público não vai comprar se ninguém conseguir vender, e ninguém vai conseguir vender se o poder público não conseguir comprar. Um depende literalmente do outro, e isso leva também, por exemplo, uma questão cultural. Quantas e quantas vezes a gente não vê numa situação em que, às vezes, um fornecedor pede um reequilíbrio contratual e não dão um reequilíbrio por simplesmente vaidade, por questão de ego, porque acham que aquele reequilíbrio é multimilionário, ou seja, um depende do outro. E eu vejo hoje muito na prática o seguinte: no mercado muito competitivo, na iniciativa privada, eu falo porque presto assessoria para algumas empresas, enfim, que participam de licitação, e o mercado muito competitivo, né, onde todo mundo está disputando milímetros ali no mercado. Vender para o governo é uma excelente oportunidade. Somente este ano, eu não sei quando quem está nos assistindo vai ouvir, né? Somente em 2025, agora até maio, já foram vendidos mais de R$1 trilhão. Ou seja, é muito dinheiro para todos os órgãos públicos do Brasil. É muito dinheiro. O poder público é quem mais compra do Brasil de forma disparada. Se você pegar todos os fornecedores do Brasil, todas as empresas, por exemplo, de grande loja de rede, se você somar tudo que elas compram por ano, não chega perto do que o governo compra, né? Ou seja, o governo é o maior comprador do Brasil. Agora, se eu tenho uma empresa, eu percebo que vender para o governo é um bom negócio, eu preciso me preparar para isso. Não adianta eu querer vender de qualquer jeito. Vender de qualquer jeito, você vai fazer mau negócio. E, diferentemente do privado, se eu vendo para o privado, por exemplo, eu vendo para você, e você não gostou, no outro mês acaba e acabou, você não vai ter mais. Agora o poder público não, eu tenho um contrato que amarra ali durante um tempo, com uma série de punições, de cláusulas, enfim, de sanções, que se o fornecedor não estiver apto e preparado, ele vai acabar tendo dificuldades. Então, eu costumo dizer o seguinte: é um mercado muito próspero, é um mercado de muita pujança aí, tá certo? Ou seja, vender para o governo é um excelente negócio, não é nem bom, é um excelente negócio. Só que eu preciso estar preparado. Assim como o poder público vem se preparando,
a iniciativa privada também tem que se preparar para isso. Você pode ver, e eu faço muito esse exercício. Você entra pelo painel de compras, você percebe que os vencedores são sempre os mesmos. Por que são sempre os mesmos, né? Porque são empresas que estão prontas para vender para o governo. Alguém que está lá no município que está nos ouvindo agora, que nunca vendeu para o governo, não sabe que está perdendo uma excelente oportunidade, mas também não se preparou. Então, é preciso, sem sombra de dúvida, estar pronto para poder vender também para o governo. Eu vejo isso na prática, né? Essa oportunidade, sempre as mesmas figuras participando e uma desconfiança muito grande, talvez por uma questão histórica e cultural, que licitação pública é tudo carta marcada, que o poder público não paga, que realmente teria um desvirtuamento, e isso afasta muitos empresários. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses mitos que foram criados ao longo dos anos, porque hoje nós temos PNCP, a publicidade acontece de forma transparente, nós temos a lei de responsabilidade fiscal, ordem cronológica de pagamento, e a desconfiança faz com que as empresas deixem de faturar nesse oceano de oportunidades. Pagamento incontroverso, né, que era uma problemática sempre que o pessoal reclamava, quem era fornecedor, ele punha a nota lá, ele protocolava a nota fiscal, e aí de repente o poder público questionava, aí não pagava nada em absoluto, e agora tem a questão do pagamento dos valores incontroversos, enfim, tem uma série de situações que de fato auxiliam. Agora, uma coisa é fato, né, tio? Acho que o primeiro ponto para quem está nos assistindo e que está na iniciativa privada querendo vender poder público é saber que literalmente eles vão lidar com regras diferentes. A regra para vender poder público é totalmente diferente do que a regra para vender a iniciativa privada. Começa por aí. Se você que está nos assistindo agora, está nos ouvindo, vende, por exemplo, a cartão de crédito e reclama porque o cartão vai te pagar daqui a 30 dias, então esqueça de vender poder público. Ou você se prepara antes, poder público vai te pagar 60, tem lugares de 90 dias. Por quê? Porque a regra do jogo é outra. Eu sei porque eu venho de família de comerciante, na minha casa todo mundo reclama se passar o cartão de crédito, que demora 30 dias, senão você antecipa e ainda tem desconto, né? Poder público você já tem que trabalhar com uma margem diferenciada, tem um fluxo de caixa totalmente diferenciado. E isso só para uma coisa, só para a questão, só do pagamento é um exemplo, né? Que é mais fácil para todo mundo identificar, fora as outras questões. Então, por exemplo, eu vou vender para iniciativa privada, eu vou ter um fiscal com o consumidor final. No poder público, eu tenho um fiscal ali designado para aquilo, que é remunerado para aquilo e que vai ficar de olho naquele teu produto ou no teu serviço. Então, você tem que entregar, né? Não tem assim, é diferente. Então, o primeiro passo é estar ciente, consciente e muito esclarecido de que as regras são outras, em que pese ser um fornecimento da mesma forma que a iniciativa privada, mas as regras são outras. Segundo passo, para mim é o grande pulo, né, de coisa. Além de conhecer as regras, licitação e estratégia. Estratégia. Eu costumo dizer para os meus clientes que licitação é um grande jogo xadrez valendo muito dinheiro. Né? Valendo muito dinheiro. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, e só um outro exemplo prático, eu tenho lá uma licitação onde eu estou em quinto colocado. E se eu sou um licitante afoito, que desconheço as regras, eu vou querer ficar mergulhando no preço, baixando meu preço para que eu possa ganhar no preço. Se eu sou um licitante mais consciente, conheço as regras do jogo, eu não vou baixar o preço. Eu vou esperar, vou entrar com as medidas necessárias para ir desclassificando um por um, até que chegue a minha vez pelo preço que eu quero. Então, eu preciso entender qual que é a estratégia que eu tenho. Eu tenho que conhecer o meu produto, eu tenho que saber que esse copo de água aqui eu posso vender, o meu mínimo é R$5. Então, se eu vender a R$5,50, eu tenho 50 centavos de lucro, mas isso vale a pena para eu me posicionar no mercado, para eu poder ter atestado, enfim, eu preciso entender onde eu estou, onde eu quero chegar, e tudo isso o empresário hoje no Brasil, ele tem essa possibilidade. Sim, quantas e quantas pessoas eu já não atendi, tios, que às vezes falava para mim o seguinte: Leandro, eu quero vender para o governo. Uma vez eu fiz isso, um teste. Eu fiz uma mentoria para empresários, e aí era uma mentoria individualizada. Uma pessoa abriu a câmera e falou assim: eu vou fazer do meu escritório. Aí ele abriu a câmera e estava na sala da casa dele. E eu falava assim: ué, mas você não estava no seu escritório? Eu falei: não, Leandro, aqui é meu escritório. Por quê? Ele falou: eu não tenho nada. O que eu tenho são os fornecedores, eu participo da licitação, compro do fornecedor e revendo para prefeituras. A minha margem é muito pequena, mas eu também não tenho que ter estoque, não tenho que ter funcionário, não pago aluguel, eu vivo dessa forma. Então, perceba, existem vários subterfúgios
legais, ninguém está falando de sair da regra, que para o fornecedor que se encontra hoje numa dificuldade, ele pode ter um espaço. E quer saber uma coisa? Se ele observar os números contratados só em 2025, amanhã ele vai procurar a gente aí para poder saber como é que participa de licitação, porque os números realmente são assustadores. Leandro, a gente que tá nesse meio, vive e respira licitação 24 horas, pelo menos eu sou assim, eu vejo uma oportunidade de negócios a cada esquina. Quando eu viro uma determinada avenida e vejo aquela blitz lá na frente, tem muita gente que já chega a suar frio. Será que o IPVA tá pago? Será que tá com o veículo seguindo as normas do Detran? Eu já fico olhando. Nossa, teve licitação ali para aquisição de veículo, para aquisição de uniforme, para aquisição do bafômetro, para aquisição de cones, para aquisição de bota, de capacete. Tudo é oportunidade. O poder público, ele acaba comprando praticamente todos os objetos que uma empresa comercializa, porque ele lida com vidas. Ele atende às necessidades da população, são alimentos, são uniformes, são medicamentos, são as universidades contratando objetos de pesquisa para que os alunos, durante as aulas, tenham ali também experiências. E muitas vezes a empresa está ali gastando com marketing, fazendo publicidade, colocando panfleto no semáforo, tentando se posicionar, tentando encontrar uma oportunidade de negócio. E o que eu acabo percebendo? Na administração pública, é ela que faz a publicidade, falando o que ela pretende contratar. Então o fornecedor ele acaba muitas vezes até não tendo mais essa despesa com marketing, se posicionando. Porque quem gasta nesse caso é o poder público falando quero comprar, venham. Não é a empresa falando quero vender, hein? Então assim, essa visão que o fornecedor precisa ter de oportunidade de negócio. Basta apenas estar conectado, saber aí os canais, né, onde os editais são publicados. E eu vou dar uma dica de ouro aqui, Tiago. Eu vou dar uma dica de ouro, porque eu sempre falo nos meus treinamentos e antecipar um pouquinho de um tema que eu sempre gosto bastante também, que é o seguinte. Você que é fornecedor que está nos ouvindo agora, fique atento no seguinte. Existe um instrumento agora chamado Plano de Contratação Anual. E esse plano de contratação anual, os municípios que publicarem, enfim, que estiverem lá, ele tem uma questão que envolve as datas das contratações. Eu costumo dizer que esse plano não serve apenas para o servidor saber quando é que ele vai ter que contratar ou quando ele tem que instaurar o processo, mas serve também para avisar o mercado. Para que o mercado também, quando queira participar, saiba que em agosto eu vou comprar água. Que em setembro aquele município vai fazer a manutenção do ar-condicionado, que em outubro está planejado para fazer. Então, se eu tenho uma empresa que faz manutenção de ar-condicionado, eu tenho janeiro, fevereiro, março, até agosto para poder organizar a minha empresa para poder participar, pegar um outro edital, pegar um edital antigo, já preparar e ir atrás de uma consultoria, não é? Ou seja, eu tenho ferramentas para não ser pego no susto. E olha, eu vou falar por mim, eu sou cadastrado em sites, né, que recebo editais. Nós, enquanto advogados, que respiramos licitação, não damos conta de tanto que tem de edital que chega para ficar filtrando edital por edital, olhando. Às vezes eu não consigo, confesso que eu não consigo. De tanto edital que tem de uma área que não é. Eu imagino se eu vendesse luva cirúrgica, se eu fosse vender água, se eu fosse vender café. Meu amigo, é o Brasil inteiro comprando. É o Brasil inteiro comprando. Quem está nos assistindo agora deve estar doido, com a cabeça fervilhando, né? Porque é muita oportunidade. É muita oportunidade. Ah, mas a licitação é carta marcada. Eu te digo, não é. Sabe por que não é? Hoje, você, com os portais de transparência, o PNCP, você pega um edital de muito longe, você consegue participar eletronicamente, você não tem que mais lá se deslocar eletronicamente. Se você tiver preço, você vai ganhar. Não é? Então, agora, é preciso dominar as regras, é preciso ter uma assessoria legal, é preciso ter e colocar tudo isso no pacote da tua proposta. Não é? Porque também não é só você ganhar. Eu costumo dizer, licitação é igual quando você viaja de carro. Quando você viaja de carro, você vai e pega 500 km de estrada. Você fica ali preocupado, os 500 km de estrada. Aí você chega na cidade, você relaxa e bate o carro. Por quê? Porque ali você tem o teu foco de distração. Aqui é a mesma coisa. A licitação é o momento de tensão de todo mundo, mas não pode esquecer que depois tem execução do contrato. Você ganhar uma coisa, você tem que executar aquele contrato durante um ano, uma entrega. Então, durante um ano você tem que ter uma logística, uma estrutura de entrega, a questão contábil, as certidões tem que estar em dia. Ou seja, tem que estar tudo, é uma engrenagem que tem que funcionar. Então, para isso, para que tudo isso possa ir na ponta da proposta, eu ia falar na ponta do lápis, não na ponta da proposta,
eu tenho que ter um preparo, uma equipe por trás, enfim, um apoio mínimo para poder funcionar, senão também não vai dar certo. Leandro, e essas oportunidades que você comentou, elas são públicas. Eu tirei o relatório do Tribunal de Contas só do estado do Paraná, do último ano. E foram mais de 2.000 licitações desertas. O que significa isso? O poder público lançou um edital e não surgiram interessados. Nós tivemos também mais de 2.000 licitações fracassadas, só no estado do Paraná no último ano. O que significa isso? O edital foi lançado, mas a empresa ou foi desclassificada ou foi inabilitada. E isso se dá em razão de alguns fatores. Primeiro, que as empresas não sabem da oportunidade, então elas não participam, por isso que a licitação deu deserta, e aquelas que participam são mal assessoradas, porque não cumprem os requisitos do edital, não elaboram a proposta seguindo as diretrizes da lei, não sabem reunir os documentos de habilitação e perdem grandes oportunidades de faturamento. Então, se você pudesse dar um conselho, uma dica, uma orientação, essa sua experiência prática, qual o primeiro passo que a empresa precisa dar realmente para ingressar nesse mercado das licitações? Começar do zero. A empresa que hoje está nos assistindo e fala assim, olha, vou virar a chave, vou começar a entender como é que vende para o governo. Contrate uma assessoria que entenda do processo licitatório. Invista nisso. Não é custo, é investimento. O retorno é muito maior. Então, invista numa assessoria que possa te trazer os cenários jurídicos, o cenário contábil, tudo que você precisa para poder participar do processo. Depois disso, depois que você entendeu a regra, entendeu como é que funciona o processo, estrutura a tua empresa, por exemplo, essa questão de fluxo de caixa, para tudo isso, a tua empresa está pronta, você vai para o segundo momento. Comece por uma licitação, faça um piloto, um teste, se inscreva lá, participe, assine um portal de cadastro de editais, pegou um edital legal na tua região que você sabe que você vai conseguir cumprir uma coisa pequena, participe. Veja, só aqui nós falamos de 4.000 oportunidades, tio. Você falou de 2.000 desertas e 2.000 fracassadas. 4.000 oportunidades que, enfim, acabam ninguém participando. Então, o primeiro passo é investir nesta capacitação da tua empresa, dos teus funcionários, para que isso possa ser válido. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo. Eu fiz assessoria durante muito tempo com uma empresa em Santa Catarina. Eu me recordo que uma vez o empresário me ligou, falou, ele estava assustado, ele falou, Leandro, é o seguinte, aconteceu um problema. Eu tenho uma funcionária que ela tinha uma procuração para poder ofertar os lances numa sessão eletrônica de pregão. Eu estava viajando, ele falou, estava nos Estados Unidos, quando eu voltei, aconteceu um desastre. Ela ganhou uma licitação, porque ela foi mergulhando no preço, não conseguiu falar comigo no telefone ali na hora. O resumo da história foi o seguinte, pelo preço que ela tinha ganhado, ele me falou que ele ia tomar um prejuízo mensal de R$16.000. E ele estava desesperado. Era um contato de varrição de rua, numa cidade grande de Santa Catarina. E ele falou, o que eu faço agora? Eu falei, agora você não tem muito o que fazer também. Eu não posso pedir requerimento de proposta mal feita. A tua funcionária, a tua colaboradora que acabou errando. Agora, como é que eu corrijo isso? Se eu tivesse treinado, se o empresário tivesse investido em treinamento nela, investido, sabe, em poder levar o conhecimento dessa pessoa, fatalmente esse problema não teria acontecido. Né? Como eu já vi também situações diferentes. Por exemplo, de um cliente meu que uma vez participou de um processo onde também uma licitação que estava todo mundo meio esquecida, estava meio morta, ele entrou aos 45 do segundo tempo e foi um dos maiores contratos da vida dele. Ele fala assim, esse contrato meio que deu uma virada na minha vida, porque era uma licitação que eu não ia entrar, entrei aos 45 do segundo tempo, no último ali suspiro, acabei entrando e isso de um jeito ou de outro acaba mudando. Ele falou, a minha realidade. Por quê? Ali ele pegou o jeito, pegou o time de como é que funciona vender para o governo e foi embora. E hoje está deslanchando. Hoje ele tem um faturamento aí anual aproximado de quase 100 milhões de reais de faturamento, né? Então, nós estamos falando de coisas grandes. Até porque, Joyce, eu vendo essa caneta para você, imagina se a gente tem uma papelaria. Vem lá uma pessoa e fica olhando a caneta. Aí ela quer testar a caneta, ela olha a ponta da caneta, a cor da caneta, ela se escreve para a direita, para a esquerda, se o clipe é bom, se não é. Aí ela vai comprar a caneta R$1,50 no final. Imagina você fazer isso todo santo dia na tua loja, como é que deve ser desgastante, cansativo. Se de repente no governo você pode vender numa única venda 300 mil canetas. Esse é o jogo. Quando eu falo de licitações, eu não estou falando de mercado de coisa pequena. Eu estou falando tudo de contrato grande. Abre o portal agora, quem está nos assistindo, abre o portal para ver da tua prefeitura, o PNCP, abre algum portal. Veja se tem algum edital, por exemplo, aí de compra de material de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 40 mil. Não tem.
É tudo material de 150 mil, 300 mil, 1 milhão, 2 milhões, porque nós estamos falando de contratações grandes. Então, esse talvez seja o grande mote para vender poder público. Eu vou deixar de ficar vendendo no varejinho, sabe? Aquele negócio de vender a caneta a R$1,50 e ficar aquele negócio desgastante. Eu sempre dou esse exemplo de um vizinho nosso que a gente tinha, ele vendia botão de camisa, Tiossi. Botão de camisa. Eu sempre dou esse exemplo. E uma vez eu encontrei com ele no elevador, era um senhor que já estava cansado do comércio, e ele falava assim uma vez pra mim: Leandro, eu não aguento mais o comércio. Eu falei: por quê? Ele falou: porque imagina só você ficar vendendo botão de camisa que custa centavos e a pessoa abre aquele monte de botão na tua loja, aí ficar selecionando, aí escolher, aí falar que aquela cor não tá boa, que tem que ser a outra, que tá pequeno, que tá maior, e no final ele compra 2 botões de 35 centavos. Você já parou pra pensar o quanto que é desgastante você ficar vendendo botão de 35 centavos de camisa para poder fazer um volume, quando de repente você vai vender pro governo em uma única venda você vende 300, 400, 500 mil reais. Ou seja, nós estamos falando de outro ticket. Né? E isso deve ser considerado no mercado, volto a dizer, disputado que nós temos hoje. Né? Leandro, talvez as empresas não tenham percebido as novidades da 14133. Participar de licitação agora é uma questão totalmente estratégica, porque a lei traz lá no artigo 107 a possibilidade de contratos com vigência decenal, ou seja, será para um contrato agora em 2025 e existe a possibilidade de prorrogação desse contrato por até 10 anos, alcançando 2035. Já pensou? A empresa 10 anos fornecendo aquele material com recorrência, aquele objeto que vem atendendo o interesse público. Então isso gera uma previsibilidade financeira, isso traz um conforto financeiro, obviamente considerando que o produto é de qualidade, os prazos são atendidos. E tem muita empresa que fica pulando de galho em galho, sai participando de licitações aleatórias para ver se ganha no volume e sobra alguma coisa, mergulham preços e depois tem dificuldade para execução. E é por isso que uma boa assessoria vai trazer essas orientações assertivas, falando: meu amigo, vamos participar daquilo que realmente interessa, vamos colocar energia, vamos colocar foco e estratégia daquele contrato que vai encher o ponteiro, aquele que vai dar ROI, aquele que vai dar um retorno sobre o investimento. E aí eu trago algumas experiências minhas em relação à consultoria para empresas. Eu tenho clientes que deixariam de participar e faturar em algumas licitações por exigências restritivas. Via lá o edital e falava que a empresa deveria estar sediada a 120 quilômetros da sede do órgão licitante. A pergunta é: de onde surgiu essa exigência de 120 quilômetros? A pergunta é: por que não 100? Por que não 150? De onde saiu 120 quilômetros? Qual que é a diferença? A empresa estar sediada a 50 ou a 200 quilômetros? Eu acredito que não é isso que vai fazer a diferença na execução do objeto. E sim o prazo de execução. Qual é o prazo de execução? São 2 dias? São 5 dias? Agora, pouco importa onde a empresa está. Eu estou lá na minha casa, Maringá, interior do Paraná. Eu compro aqui um produto pela internet e o produto chega na minha casa em 2 dias, em 5 dias, depende do frete, depende da forma que eu contrato. Então eu vejo que existem inúmeras questões que são inseridas no edital e que a empresa que não está bem assessorada perde oportunidades. A gente foi lá, entrou com a impugnação, que é um questionamento que a lei traz como possibilidade, retiramos aquela exigência, aquela cláusula, o meu cliente foi lá, participou e ganhou a licitação. É isso? É isso, mas agora, se você não domina, é que ele foi atrás de uma pessoa como você que tem experiência, que domina o assunto e que deu certo. Agora, se ele não conhece, ele vai perder. É um contrato bom que ele estaria perdendo por conta de uma cláusula restritiva ali que não faz o menor sentido e que foi inserida. Como a gente trabalha com isso há um tempo, né, tio? Só da gente bater o olho a gente já sabe onde tem e quais são os poderes. Tanto é que às vezes tem edital de 30 folhas, eu me resumo a ler 4 folhas no edital, né? Que são as principais. O resto é aquele batidão clássico. Agora, entra tudo dentro dessa estratégia que a gente passou, porque a gente observa isso na prática. Às vezes o fornecedor, até por conta da situação de mercado mesmo, ele não quer investir, né, numa assessoria, ele não quer. E quando você falou desse contrato de 10 anos, eu tenho um caso muito legal, que era um cliente meu, que eu falei assim pra ele, logo quando mudou a lei,
E só fazendo aqui um parênteses para poder complementar o que o Chelsea colocou, quando ele fala de serviço de contrato 10 anos, poderia ser um contrato de 5, mais 5 para serviço contínuo, né? Fornecimento contínuo. Eu tenho um cliente meu que ele tem serviços contínuos, e logo quando mudou a lei, teve uma prefeitura que abriu uma licitação para fornecimento de serviço contínuo lá. 5 anos. E ele falou assim: Leandro, vamos participar, me ajuda nessa e tal. E aí eu brinquei com ele. Eu falei: olha, eu vou fazer um negócio diferente com você. Eu vou atrelar o teu êxito aos meus honorários contratuais. Porque caso você ganhe, você vai ficar 5, se você trabalhar direitinho, nós vamos ficar 10 anos juntos. Brincando assim com ele, né? E ele gostou da ideia e tal. Aí nós participamos. Tinha uns probleminhas lá na licitação, o Guilherme também questionamos, enfim, ele ganhou. Quando ele ganhou, eu lembro que eu apertei a mão dele e falei: faça a sua parte que a gente vai ficar 10 anos juntos, né? Porque, ou seja, isso para o fornecedor, imagina só, brincadeiras à parte, imagina você vender e saber que você pode ter um contrato com aquele órgão público durante 10 anos. Isso é uma maravilha. Basta o quê? Você fazer a sua parte. Qual a sua parte? Fazer uma entrega de qualidade, fazer aquilo que o contrato determina, não é? Se preparar para aquela execução ao longo do tempo. Agora, imagina o contrário. Imagina se ele vai sem uma assessoria. Imagina se ele vai sem uma consultoria antes para poder preparar, treinar, enfim, e joga o preço de qualquer jeito. Seriam 5 anos, no mínimo, de pesadelo na vida dele. Porque o poder público ele quer saber da entrega. Ele não quer saber se você fez uma má proposta, se não fez, se na hora lá você errou, não errou. Ele quer saber de você entregar. E aí eu fico pensando assim, portanto, é uma linha muito tênue entre o grande sucesso e o fracasso da empresa. Porque eu também já tive casos, Jorge, por exemplo, de que um empresário virou para mim e falou assim: Leandro, era uma obra de 12 milhões de reais. Ele falou assim: olha, e aí começou a dar errado, o negócio da obra, o cronograma, enfim, começou o fiscal da obra a apertar e falou assim: se isso aqui der errado, meu CNPJ vai acabar. Porque 12 milhões de reais para uma empresa pequena é sinal no fim da empresa. Então, é um mercado próspero, eu gosto de falar sempre muito isso, licitações é mercado próspero, mas assim como propaganda de cigarro e de bebida, aprecie com moderação. Eu preciso ser muito cauteloso, estrategista e conhecer e dominar a regra do jogo, para que eu possa ter o sucesso necessário. Licitação transforma a vida da empresa, como também pode levar a empresa para o buraco. Então, o que vai diferenciar uma da outra? É a estratégia, é a assessoria, é você saber a regra, dominar esse xadrez de venda e saber até onde, né, e por que vale a pena. Veja, olha por nós. Pensa hoje no nosso cenário. Hoje, assim como eu, você também, graças a Deus, a gente recebe convite para dar palestras em todo o país. Só que tem palestras que, por mais que a gente queira ir, que quem está nos convidando são nossos amigos, mas não dá pra gente ir, tio, porque a logística é ruim. Eu não tenho não tenho agenda, eu vou ter que pegar um voo de madrugada, vai ter que pegar carro, vai ter que pegar, enfim, pra gente não é que não vale a pena, porque tudo vale a pena, mas eu digo, a logística já afasta a gente desse lugar. É a mesma coisa do fornecedor, às vezes eu quero entrar de qualquer jeito num contrato, mas eu tenho que pegar numa cidade que eu consiga entregar, que eu tenha facilidade para aquilo, ou seja, eu preciso estar por dentro do que o meu portfólio me fornece. Agora, aventureiros, tá cheio, o mercado tá cheio. O que vai fazer a diferença é literalmente dominar a estratégia do negócio. Olha só, tô até pegando alguns dados aqui, porque o poder público compra de tudo, né? Você trouxe o exemplo aí da caneta, né? Eu tinha um cliente que ele fornecia papel A4, né? E daí eram compras realmente que no dia a dia uma empresa que tem uma papelaria, que tem um comércio dessa natureza talvez não tenha a noção, a dimensão. Tem só uma licitação aqui que ele venceu com papel A4, o lote 2, R$5.712.868 de papel A4. Imagina se ele abrisse a papelaria vendendo aquele pacotinho de folha A4 a R$30. Quanto que ele demoraria para vender? Quantos funcionários ele não teria que dispor para vender 5 milhões de reais, Joss? Não é? E veja, eu já tive casos também lá no escritório que era uma simples marmitaria, vendia refeição. E meu pai, ele já teve restaurante, eu sei como é trabalhoso, eu sei como é árduo, e você fica dependendo do público, se prepara, se organiza, faz uma compra, daí naquele dia não tem público no restaurante, naquele dia você não vende as marmitas suficientes. Então esse cliente, ele tinha uma marmitaria,
começou participando de licitação, fornecendo para uma prefeitura. Daqui a pouco ele viu como funcionava a dinâmica e começou a fornecer uma outra licitação para o presídio. E daí era o quê? Licitações vultosas com entregas recorrentes, e também a vida dele mudou justamente por conta de uma questão estratégica, de dar o primeiro passo, aquela coragem, aquela autonomia, obviamente, com poder decisório, e uma questão estratégica. Então a gente tem contratações vultosas, mas uma evolução gradual. A empresa ela precisa, obviamente, se estruturar, ter a estratégia, mas pode começar pequenos, né, de acordo com a realidade do município. Eu gosto muito de uma expressão que se usa muito hoje em dia, da questão de mudança de carreira, né? A pessoa fala, olha, eu tô numa carreira X, quero uma carreira Y, uma transição. Eu acho isso muito corajoso. E aqui nós não estamos falando nem de mudar de carreira, é mudar o foco da venda. Hoje eu vendo para um lado, eu vou vender para o outro. Eu estou vendendo o mesmo produto, estou vendendo o mesmo serviço, só que eu estou mudando só de cliente. Eu tinha um cliente aqui que pagava no cartão, pagava em 3 vezes, 10 vezes sem juros. Hoje eu tenho um fornecedor, um comprador que vai me pagar daqui a 60, 90 dias. Então, só que para que eu possa vender, diferentemente de abrir uma loja, de depender de clima, de temperatura, se chove, o comércio já fica atrapalhado, eu vou vender para alguém que eu preciso ler um edital, ter uma assessoria, ter uma instrução, e participo da minha casa, do meu computador, participo ali da sessão. Se eu ganhar, eu tenho contratos vultuosos, com valores significativos, como você falou. É o desafio da folha de sulfite. Eu vou até usar esse exemplo em sala de aula. Você pegar o dinheiro, não sei quanto está custando, mas R$30 uma reserva de folha de sulfite. Imagina quantas vezes eu teria que vender para poder fazer 5 milhões de reais de venda de folha de sulfite, não é? Então eu teria que, e fora isso funcionário, loja, aluguel de loja, tudo isso envolvido, né? E de repente numa venda eu consigo fazer aí faturamento de alguns anos que eu deveria fazer numa loja comum, não é? Então, assim, tudo passa por o foco de visão, né? Assim, para onde que você quer vender, qual que é o teu público, eu estou pronto para isso, eu quero me submeter a essas novas regras, porque tem isso, né? Porque quem for vender poder público também tem que saber que ele vai ter que cumprir regras, as normas são um pouco mais, por exemplo, se eu tenho uma loja que vende papel sulfite, se amanhã eu não quiser abrir, não abre, pronto. Mas se eu vender para o governo e o governo quiser que amanhã eu entregue, eu tenho que entregar. Né? Então, eu também tenho que me adaptar a isso, né? E isso tudo é uma questão de cultura e saber que a venda para o poder público é um excelente negócio. Só critica quem nunca vendeu ou quem não quer que você entre no mercado para disputar com ele. Eu vejo muita gente criticando, mas também não sai do mercado. Eu vejo muita gente criticando, fala, mas vender poder público não dá, poder público não paga, mas vê se ele sai. Também não sai, não é? Então, às vezes fala isso já para afastar muita gente do mercado, para que essas pessoas não aceitam colocar o problema pessoal ou profissional na administração pública, na política, no governo, falam da eventual inadimplência, mas a inadimplência no mercado privado é altíssima. A gente sabe quanto empresários, proprietários de empresa, escritórios de advocacia, a gente sabe dos honorários muitas vezes o nosso cliente deixa para um segundo plano, né? Olha, isso dava um podcast aí só para falar sobre isso, ali, dava uma pesquisa de doutorado, né? Porque, de fato, até na educação, eu tive um dado assustador, na educação, universidades falam que chega a 40% de inadimplência. 40% de inadimplência. Então, para pensar, o poder público pode às vezes demorar, atrasar, pode, e tem poder público que realmente órgão público que não paga. Né? E aí como é que você... E até para isso você tem que já ter dentro de uma assessoria para poder judicializar, fazer as cobranças, enfim, tudo isso, né? Eu já vi casos práticos onde a pessoa perdeu, por exemplo, reajustes porque não cobrou. Não cobrou, ninguém foi lá e falou, tem que cobrar. E o poder público não vai falar. Esse é um ponto importante. Eu falo que a administração pública tem mais sorte do que juízo. Porque a lei traz ali o reajuste, tem a questão do prazo que ele deve ser concedido e as empresas não sabem do direito. Simplesmente continuam executando o contrato, deixam o dinheiro na mesa por falta de orientação, por falta de conhecimento, por falta de capacitação. E o poder público também se cala, né? Diante de uma situação dessa. Se eles não estão falando, eu não vou falar. Eles deveriam falar, né? Porque é uma questão legal, mas eles também não vão falar. E aí fica lá você com o dinheiro desatualizado, por conta porque alguém da tua equipe deveria saber isso, que era importante. Sim. É difícil, por isso que eu falo, tudo isso passa aí por um ponto, sabe, que a pessoa tem que estar literalmente preparada para entrar nesse novo mercado. É um mercado
de disputa, mas é um mercado que tem muita oportunidade. É importante essa sua fala de realmente estar preparado, porque a gente vê muitos gurus aí na internet falando venda para o governo, que vai ficar milionário da noite pro dia. Tem que ter estratégia, tem que ter disciplina, tem que ter uma empresa, obviamente, porque de nada vale ganhar a licitação. Se você não vai executar o objeto, você não vai atender os prazos, você vai cumprir as formalidades exigidas. Então, realmente, demanda uma organização. Porque tem muita gente que quebra a cara porque acha que é esse oba-oba. Vai ali, dá uma proposta, descompromissado, não consegue executar e depois sofre as consequências. Então, realmente é necessário que tenha esse preparo. E te digo até mais, hoje em dia, o empresário que está nos assistindo, ele tem que tomar muito cuidado, porque a internet tem o lado bom e o lado péssimo, não digo nem o lado péssimo, que hoje você coloca lá, vender para o governo, aparece pessoas seríssimas, não é, que ensinam a vender para o governo, e aparece um monte, mas um monte de gente que não sabe absolutamente nada, descompromissado, porque eu sou um empresário, sigo aquela pessoa, depois ele fala tudo que eu devo fazer e vai embora, desaparece, desliga o canal dele do YouTube lá e eu vou ficar numa situação ruim. E essas pessoas, elas tendem a fazer uma produção bacana de vídeo, tendem a ser convincentes. Eu te digo uma coisa, e é o primeiro passo que essa pessoa que busca esse tipo de consultoria, de informação, vá em pessoas que têm o histórico. Quem é essa pessoa? Ninguém surge do nada, tio. A pessoa tem um histórico de vida. A pessoa tem um lastro da vida dela. O que essa pessoa já fez? Por onde ela passou? Eu vejo gente falando, dando consultoria para empresário sem ter um colaborador. Ele não sabe o que é ter uma folha de pagamento no final do mês com um funcionário. Ele não sabe o que é pagar um fundo de garantia para um funcionário. E ele quer ensinar um empresário a como que ele deve fazer. Ou seja, é assim, o mínimo que a pessoa tem que saber. Quanto tempo ela tem de mercado, quem ela já formou, né? Há quanto tempo ela está fazendo esse processo. Porque comprar uma câmera boa, uma iluminação e fazer um fundo de cenário, isso está cheio no mercado. Ele decora ali um texto, vai para frente da câmera, se expressa bem e tal. Agora, quem é essa pessoa? Quem ela formou? De onde ela veio? Vá atrás, porque isso, mais do que qualquer coisa, é o teu patrimônio que está em jogo, é a tua vida, porque também vai um parênteses, né? Dica errada, instrução errada, você só não prejudica a empresa, você prejudica os postos de trabalho da empresa, aquele monte de gente que depende daquela empresa, a família dos donos da empresa, porque quando o teu negócio vai mal, a tua casa vai mal, a tua família vai mal, porque começa a ter briga em casa, porque onde falta dinheiro tem briga, né? Então, todo por todo, a gente tem que ter responsabilidade, né? Imagina só, se eu dou uma dica errada, você dá uma dica errada para uma empresa que tem 15, 20 funcionários que dependem daquilo. Isso fatalmente vai estar tirando emprego de muita gente, porque aquele empresário não tem como manter aquelas pessoas tomando prejuízo. Ela vai ter que demitir uma, demitir duas, demitir três, aí começa a ter briga na casa dele. Então, todo esse problema. Agora, eu tenho que buscar pessoas que realmente têm histórico, que conheçam a matéria, e tem muita gente boa, Tias. Tem muita gente boa. Eu tenho o teu canal, tem o meu canal, tem tanta gente boa no meio do caminho, e não que a gente é bom, mas eu falo que a gente tem compromissos com as coisas sérias, né? Porque tem inúmeras pessoas que entregam conteúdo de qualidade, não é? E não é por valor. Eu costumo dizer, quanto custa, né? O empresário sempre me pergunta para mim, quanto vai custar isso? Eu falei, não é quanto vai custar, quanto que você vai ganhar com isso? Quanto que você vai ganhar com isso? Hoje, não mais, mas se fosse um tempo atrás, eu apostaria muito mais. Eu falaria para ele, olha, você quer fazer o seguinte, me faz um contrato, me coloca no teu contrato. Se você ganhar 2%, 5% do teu contrato, porque eu acredito no que eu faço. E eu sei a entrega que a gente pode fazer. Então, isso tudo tende a você ter. O mercado regula, né? Automaticamente. Mas até que o mercado regule, um monte de aventureiro entrou, bagunçou o mercado e a gente tá aqui. Eu me recordo assim, para pensar. A lei tem 4 anos, nós estamos trabalhando com esse processo há quanto tempo? Né? E as pessoas estão aí ainda, e muita gente agora aparecendo, muita gente assumiu, né? Quantas pessoas que não apareceram com uns canais aí, diferentes, aí de repente vai procurar, cadê a pessoa? Aí você vai procurar, cadê o fulano, cadê o ciclano, aí um já desistiu, o outro voltou para não sei o quê. Então assim, é preciso buscar gente de conteúdo, que entregue um conteúdo decente, correto, e que principalmente entenda do que está falando. Realmente, né? São vários detalhes, parece que é algo simples, né? Mas tem uma série de situações que precisam ser realmente bem analisadas. Estamos aqui encaminhando para o nosso fechamento, o papo bom passa rápido,
né? E a gente percebe realmente que a administração pública, ela precisa de bons fornecedores. Infelizmente, ao longo dos anos, a gente se depara com manchetes negativas da internet, com escândalos relacionados à licitação, e eu acredito que agora é o momento de nós virarmos essa chave. Temos uma nova lei de licitações, temos o início de um novo mandato em âmbito municipal. Então, se quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, nos escutando, é um empresário sério, um empresário idôneo, que tem um bom produto, que presta um bom serviço, que pode não só aumentar o faturamento, mas também contribuir para uma melhor qualidade de vida das pessoas, transformando a sociedade, licitação é um mercado que ele vai faturar e ainda ele vai ter um compromisso social. E é isso que acaba me estimulando a continuar nesse mercado das contratações públicas. Porque não é apenas a docência, a consultoria, a assessoria, porque tem a parte financeira, eu tenho família, eu tenho sonhos, eu tenho projetos de vida. Mas, por outro lado, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, que é contribuir para transformar uma sociedade melhor. E licitação é sinônimo de transformação, porque ela lida com vidas, ela lida com sonhos. Então, realmente, nós precisamos de bons empresários, de empresários engajados, de empresários que querem fazer um diferencial, porque é isso que vai mudar a realidade do nosso país. Fica nessa briga de coloração partidária, no âmbito da União, dos estados, dos municípios, mas se o empresário, que é quem faz, de fato, o país se movimentar, não se posicionar, que é vendendo para o poder público também, nós não teremos mudanças substanciais. Eu queria que você fizesse um fechamento, trazendo uma mensagem final ao nosso público, uma reflexão sobre essa temática. Olha, eu costumo dizer, e é um estilo de vida que eu adoto para mim, é sempre tentar olhar para aquilo que deu certo. O que deu errado eu nem presto atenção. É evidente que trabalhar com licitação não é um mercado que só tem boas notícias. E as pessoas tendem a observar e a gravar as más notícias. Mas veja só pelo lado positivo das coisas. Quantas entregas a gente tem decentes? Quantas melhorias de vida nós entregamos por conta do produto, do serviço que foi entregue? Quantas vidas melhoraram por conta disso? Eu fico muito feliz, satisfeito, quando eu vejo que uma criança de uma escola pública virou aí uma referência na área dela, passou numa grande universidade, mas por quê? Porque ela tinha uma merenda de qualidade, porque ela tinha uma escola com qualidade, professores que se dedicaram, ou seja, é todo um sistema que ajudou ela a melhorar de vida. E isso não tem preço, não é que pague. Agora, a dica que eu posso dar, e acho que talvez a maior expectativa que a gente tem para quem trabalha com contratação pública é: licitação é um mercado, eu volto a dizer, trilionário, com muitas oportunidades, Tiossi. Oportunidades onde a gente consegue mudar a nossa vida e mudar a vida das pessoas. A gente consegue, talvez um dos poucos mercados que a gente consegue mudar a nossa vida e mudar a vida das pessoas. Ou seja, eu estou vendendo um produto, estou entregando um produto que vai beneficiar muitas vidas. E isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Eu posso mudar a minha vida, mudar a vida da minha família, mudar aquelas pessoas que me cercam, os meus colaboradores, e ao mesmo tempo também posso mudar a vida das pessoas. Então, nesse aspecto é que eu acho que a gente tem que encarar o processo, sabendo e consciente de que aquilo que eu for entregar tem que ser o melhor para a sociedade também. Não basta entregar por entregar só para ver números ao final. Eu tenho que entregar uma coisa de qualidade, aquilo que a população vai aprovar, aquilo que vai ser uma entrega, porque é o teu legado depois que fica, né? Então, com base nisso, e sabendo que este mercado é um mercado de trilhões de reais, mercado de prosperidade, mercado de oportunidades, eu acho que a gente tem uma nova realidade que, para esse fornecedor que está nos assistindo agora, está nos ouvindo no seu carro, enfim, na sua corridinha lá, na sua caminhada, ele tem uma oportunidade ímpar de transformar aquela empresa. E olha, e fica aqui, Tiossi, um desafio pra gente. Se desse podcast a gente conseguir 10 pessoas, que não é difícil, hein, que tenham o insight de querer realmente mudar e mudar o foco, a gente já fez o nosso papel. Porque nós estamos falando de transformação da vida das pessoas, estamos falando de mudança de paradigmas e principalmente de abertura de um novo mercado que até então era obscuro para ela, né? Eu acho que vamos fazer esse desafio, hein? E quem fizer depois fala pra gente aí se deu certo, né? Para que a gente possa também comemorar junto com vocês. Excelente, meu amigo. Essa é uma das minhas falas também, quando eu estou ali na docência, na capacitação, que se uma das mensagens que eu transmiti ao longo de um evento for colocada em prática e isso contribuir para a melhoria da vida, da qualidade das pessoas, a minha missão já foi cumprida, né? Então, realmente, estamos no mesmo propósito.
Professor Leandro, fala quais são suas redes sociais, onde o nosso público te encontra. Meu canal no Instagram é Leandro Matsumoto, como meu nome, só com underline ali no meio. Leandro Matsumoto, canal no YouTube também leva o meu nome. E quem tiver qualquer informação aí, pedido, enfim, manda lá pra mim que eu sou bem ativo também nas redes sociais, trabalho bastante aí e tenho tentado levar bastante conteúdo para todo mundo. Maravilha. Meus amigos, esse foi mais um TiociCast, edição especial, em parceria com a Elo Consultoria. Já vai lá no Instagram da Elo, siga a Elo Consultoria, vai lá no Instagram também, TiociCast, mas principalmente, você que nos ouve pelo Spotify, siga o nosso canal, clique nos 3 pontinhos, avalie com 5 estrelinhas se fez sentido para você, para que o nosso conteúdo alcance mais pessoas. Também, já pega o link agora e encaminha para a primeira pessoa via WhatsApp que você pensou, pois eu tenho certeza que esse conteúdo vai contribuir em relação à nova lei de licitações. A gente vai ficando por aqui, meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Valeu!